Ok, vamos para a parte 2 das nossas explicações sobre renda fixa. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, aqui embaixo na descrição tem um link, dá uma olhada lá e depois volta aqui para a gente continuar. Olá pessoa, eu sou Christian Cabelo e você está no canal Cabelo Financeiro. Se inscreve para continuarmos conversando sobre educação financeira. Agora nós vamos falar sobre impostos. Nessas modalidades que nós estamos estudando, podem ser cobrados até dois tipos. O imposto de renda e o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Todos eles são cobrados apenas no valor de rendimento, aquele valor que você está ganhando por estar emprestando o seu dinheiro. Ou seja, você só vai pagar se você tiver lucro. Os impostos são cobrados de maneira regressiva. O que significa isso? Que eles vão diminuindo o valor da taxa que você tem que pagar dependendo do tempo que você vai deixar aplicado. No nosso caso, da renda fixa, ela segue uma regrinha simples que serve tanto para o CDB quanto para o Tesouro Selic. Para facilitar nossa vida, nós vamos inventar valores malucos nos exemplos para ter uma ideia, já visualizar mais ou menos como acontece. Se você investe R$100 e tem R$80 de lucro de rendimento, você só vai pagar imposto calculado em cima dos 80, que é além do teu investimento inicial. Agora nós vamos falar sobre o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. O cálculo dele é feito de forma variada dependendo do tipo de operação que você vai trabalhar. No nosso caso, que vamos falar de renda fixa, CDB e Tesouro Selic, o cálculo é bem simples e equivalente para os dois. Funciona assim: nos primeiros 29 dias do investimento inicial, ou seja, no primeiro mês ali, a taxa vai regredindo de 96% até zero. Então ela vai: um dia de rendimento, você paga 96% do IOF, 2 dias 93%, 3 dias 90%, e assim ele vai diminuindo até chegar no dia 29, que você paga 3%, e no dia 30, a partir dali você não paga mais nada, 0%. Dali para frente acabou o IOF, são só nos 29 primeiros dias. Esta é uma forma de incentivo para que você deixe o seu dinheiro aplicado pelo menos os 30 dias. Antes disso você paga imposto, depois disso não paga o IOF. Lembrando que o rendimento acontece todos os dias úteis, mas a cobrança do imposto ela vai regredindo em dias corridos. Então, do dia que você fez a aplicação até o dia 30, ele vai diminuindo a taxa. Tá, e como é que eu faço para conhecer todas essas taxas regressivas? Aqui na descrição tem um link para você acessar e baixar um PDF que eu criei com as principais definições que nós estamos conversando sobre renda fixa e também essa tabelinha regressiva tanto de IOF quanto de imposto de renda. Baixa lá para você ter na mão e fazer futuras consultas. Agora vem o imposto de renda, que também é cobrado de forma regressiva e apenas em cima do valor que rendeu. A diferença é que não são poucos dias assim como o IOF e ele não acaba, ele não zera, ele chega num patamar mínimo que é de 15%. A cobrança começa em 22,5%, passa para 20%, 17,5% até chegar no 15%. Então nos primeiros 6 meses, que são até 180 dias, é cobrado 22,5%. De 181 dias até 360, que é o prazo de um ano, cobrado 20%. De 361 dias até 720, que é o prazo de 2 anos, é cobrado 17,5%. E acima de 720 dias, acima de 2 anos, estabiliza em 15%. E essa cobrança, tanto do IOF quanto do imposto de renda, vai acontecer só no momento em que você for pegar o seu dinheiro de volta junto com o lucro lá, junto com o rendimento. Todo investimento que você faz, ele tem uma data de vencimento, mesmo que seja a longo prazo, muito tempo para frente. Uma hora ele vai vencer. Tanto se chegar no vencimento e você receber esse dinheiro de volta, ou se você sacar antes, aí é que vai ser cobrado o valor referente ao imposto de renda. Continuando, existe uma crença no pensamento das pessoas, e eu também era assim, de que a poupança é um investimento seguro para você deixar o seu dinheiro. Você deixa lá e nunca você vai correr o risco de receber um valor menor que depositou, porque ele vai rendendo um pouquinho todo mês, e que o banco é um lugar seguro que vai cuidar exatamente do seu dinheiro até a hora que você precisar pegar ele de volta. Acontece que essa segurança não é só da poupança e ela não está só relacionada ao banco onde você está investindo. Existe no sistema uma entidade cuidando da saúde financeira dos investidores, cuidando do seu dinheiro.
para tranquilizar as pessoas que estão fazendo depósitos, no caso de acontecer alguma coisa de ruim com a empresa banco. Para exemplificar, vamos usar uma palavrinha que todo mundo conhece. Se por acaso o banco entra em falência, o que acontece com o seu dinheiro? Exatamente, você não vai se arriscar a perder todo o seu dinheiro porque o banco quebrou. Tem que haver uma maneira de se proteger. É aí que entra o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. São esses caras que garantem que o seu dinheiro que está sendo trabalhado nas instituições financeiras, corretoras, bancos, está protegido para que você tenha tranquilidade para investir. E como é que funciona isso? Para cada CPF, indivíduo e instituição financeira, você tem garantido um valor até R$250 mil. Então, se o valor que você tem aplicado, mais o rendimento, o lucro que você tem, está abaixo desses 250 mil, se acontece alguma coisa com aquela instituição, banco, corretora, você vai receber de volta pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ah, e se eu tiver dinheiro guardado em mais de um banco e ainda em corretoras? Para cada um deles, você está protegido até o valor de 250 mil. Isso significa que não é só a poupança que é segura. Eles divulgam isso porque eles querem o seu dinheiro. Quando você deixa seu dinheiro numa poupança, o banco ganha muito e você ganha pouquíssimo. Já em outras situações que tem a mesma segurança, como CDBs de corretoras, CDBs de bancos, ou LCIs e LCAs, você vai ter a mesma segurança. O banco vai continuar ganhando muito, só que você vai ganhar melhor. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabelinha comparativa para a gente poder visualizar melhor e dar uma relembrada no que foi falado desde o vídeo anterior. Então aqui, nós estamos estudando as três principais opções da renda fixa. CDB, LCI ou LCA e o Tesouro Selic. Então a primeira informação que a gente normalmente vai bater o olho é o percentual do CDI. No CDB nós vamos procurar que seja 100% do CDI. Como no LCI e no LCA não tem cobrança de imposto de renda e nem de IOF, então 83% do CDI já é equivalente a um CDB de 100%. E o Tesouro Selic, apesar de não ser calculado pelo CDI, mas sim pela Selic, tem uma equivalência de 98% comparado com o CDB de 100%. Já na liquidez, nós estamos procurando CDBs com liquidez diária. Existem os CDBs com liquidez no vencimento que pagam taxas maiores do que 100% do CDI. Eles podem pagar 110%, 102%, 108%. Até 120% é possível de encontrar. O que faz a diferença aí é qual instituição está oferecendo essa taxa. As instituições maiores, com mais clientes e com mais dinheiro retido, vão pagar um percentual menor. Aquelas instituições que estão precisando arrecadar mais dinheiro oferecem uma taxa maior. Só que essas instituições oferecem taxas maiores justamente por serem empresas menores e por teoricamente oferecerem um risco maior de passarem por dificuldades em momentos de crises ou má administração. Então, para a gente fazer os primeiros investimentos e perder o medo, conhecer a instituição, ver como é que ela se comporta, a gente pode colocar valores pequenos em 100% do CDI, liquidez diária. LCI e LCA normalmente tem liquidez no vencimento, é mais difícil encontrar um LCI ou LCA com liquidez diária, de vez em nunca isso acontece, mas o que você precisa ter em mente é o fato de não pagar imposto de renda não significa simplesmente que ela é melhor. Precisa olhar o percentual do CDI e por quanto tempo o seu dinheiro vai ficar bloqueado, que é o prazo do vencimento. E o Tesouro Selic você tem também liquidez diária. Já a proteção no CDB e no LCI e LCA, você tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, porque são instituições financeiras, são bancos, são corretoras. O Tesouro Selic não tem a proteção do FGC, mas ele tem a proteção do Tesouro Nacional. Quem garante o pagamento do seu investimento, o retorno do seu dinheiro, é o governo federal. Por isso é dito que o Tesouro Selic é bem mais seguro do que as outras aplicações. Quem garante o seu dinheiro é o governo e não uma empresa privada. Por esse motivo, muitas pessoas colocam o dinheiro aplicado no Tesouro Selic, mesmo ele sendo equivalente a 98% dos CDBs. É até uma maneira de diversificar. Você pode deixar uma parte no Tesouro Selic e uma parte no CDB. Características que são comuns a todos eles.
Todos podem ser feitos através de bancos ou corretoras. O que a gente precisa procurar é qual cobra a menor taxa de serviço, e existem muitos ainda que não cobram nenhuma taxa. Você não paga nada para deixar o seu dinheiro rendendo no CDB ou para fazer a aplicação no Tesouro Selic. Temos que verificar a cobrança de taxas de transferência, as TEDs. Tem bancos que cobram altas taxas e isso prejudica muito o seu investimento. Existem instituições que oferecem CDBs que também cobram taxas. Então a gente tem que ficar atento. A maioria das corretoras que eu conheço não cobram, mas pode ser que exista uma que cobre. Então a gente tem que ficar atento a isso. Se for para você pagar uma taxa de transferência ao enviar o seu dinheiro para aplicar ou para receber ele de volta na sua conta, não vale a pena. Procura outro. E uma característica que é comum e precisa ser estudada também, se existe um valor mínimo de investimento. Por exemplo, no Tesouro Direto em geral, o mínimo que você precisa investir é 1% do valor que está sendo vendido o título ou R$30. Menos do que isso não dá para investir. Já tem CDBs que você não tem limite, pode investir até R$1. Tem CDBs que o mínimo é R$100, R$500, R$1.000. Quer dizer, a nossa função é dar uma estudada nesses conceitos que a gente está conversando para entender como eles se relacionam e a gente conseguir identificar a melhor opção para a gente colocar o nosso dinheiro para render e ganhar mais. Foi feita uma pergunta para mim mais ou menos assim: quanto que rende X valores e por quanto tempo em tal aplicação? A resposta é: não sei. Não é assim que a gente procura informações para investir. Quanto ele rende, a gente já viu que existem as diferenças entre as porcentagens do CDI, depende de qual delas nós vamos escolher. E por quanto tempo, varia muito conforme o seu objetivo. Quanto tempo você quer ficar com ele indisponível? Você precisa sacar ele semana que vem, mês que vem? Para que você está fazendo esse investimento? É para guardar uma reserva de emergência? Tem que ser liquidez diária. Você pretende fazer uma viagem no próximo ano? Ou ele é para algum curso seu ou dos seus filhos? Depende do que a gente quer fazer com o dinheiro. Sempre vai existir essa relação de tempo e taxa. Nós vamos ter que analisar qual se encaixa melhor dos nossos objetivos. A gente tem que saber para que nós queremos utilizar aquele dinheiro e por que a gente está querendo fazer ele render. Investir em aplicações com base no CDI ou na taxa Selic se torna tão fácil quanto a poupança quando a gente aprende e sabe o que está fazendo. Muitos bancos digitais existem para oferecer esses serviços com facilidade para você ter um rendimento melhor na sua mão, no celular, smartphone. A grande sacada é que na renda fixa, nessas opções que a gente estudou, você sempre ganha. Nunca você vai ter o risco de receber menos dinheiro do que colocou. Ele vai render um pouquinho. É pouquinho quando a taxa Selic está baixa e é um pouco maior quando a taxa Selic está alta. Ah, então eu vou torcer para a taxa Selic aumentar então para poder ter um rendimento maior. Não necessariamente. Quando a taxa Selic começa a subir, significa que existe uma instabilidade na economia, existe uma instabilidade ou uma crise no país. E aí o dinheiro está desvalorizando, ou seja, a inflação também está aumentando. Então não significa necessariamente uma coisa boa que a taxa Selic suba para poder a gente ganhar mais. A taxa está maior porque a gente está tendo menos condições de crescimento. Então vamos lá, para finalizar. Você vê que a gente gastou 2 vídeos para falar sobre os conceitos e como eles funcionam. Mas na prática isso é muito mais rápido. Quando a gente aprende, quando a gente se acostuma, é só bater o olho, ah tá, já entendi. Selic é tanto, prazo de vencimento tanto, vou aplicar. Agora, se você tem um interesse em se aprofundar e conhecer mais e já começar a fazer isso na prática, aqui embaixo na descrição também tem um link para você conhecer o curso Iniciando em Renda Fixa comigo, Christian Cabelo. Clica lá para você saber como é que se inscreve. Também dá um curtir e compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimentos de como ganhar mais dinheiro do que a poupança. Eu desejo a você saúde, sabedoria e prosperidade. Um grande abraço e muito valeu!